Bom, pastor, quando eu cheguei na igreja, eu tinha passado por uma cirurgia na coluna, colocado 2 pinos, e não tinha dado resultado. Aí eu sacrifiquei, fui para o altar, o Senhor Jesus me abençoou, e o médico, eu era proibida de pegar 5 quilos. E quando eu comecei a depositar minha fé no altar, eu comecei a trabalhar, eu pegava fardos, eu corria, eu fazia tudo que uma pessoa normal, que não tinha um pino na coluna, fazia, e não tinha dor. Até que se passou um tempo, aconteceu algo, eu comecei a olhar as coisas de Deus com os maus olhos. Deixei de sacrificar, aí fui por cima de uma cama, me deu 3 tumores no mesmo lugar da coluna. Eu fui operada, na verdade, sem anestesia, porque a anestesia não pegava desses 3 tumores. Eu desmaiava, voltava, o médico estava lá tentando tirar toda aquela sujeira que estava no meu corpo. Aí o que acontecia? O médico mandava eu para casa, chegava em casa, a enfermeira ia e colava, pegava a agulha, esquentava no meu fogão e estourava todas as bolhas que tinham feito durante a noite. Eu ouvia o nome dela assim, eu chegava a arrepiar de tanto medo que eu já tinha dela. Mas aí eu lembrei que quando eu fiz, Deus me honrou. Aí eu voltei para o altar, coloquei a minha fé. Aí nesse tempo eu vim de cadeira de roda, eu entrava na igreja dos obreiros que me carregava. Mas quando a senhora deixou de sacrificar, a senhora apenas deixou o altar ou saiu da igreja? Não, eu saí da igreja. Eu tinha sido obreira por 8 anos. Quer dizer, o altar lhe curou quando a senhora sacrificava. A senhora lembra quais eram os seus sacrifícios na época que lhe deixava na dependência de Deus? Eu lembro, olha, pastor, teve época assim de eu vender tudo que eu tinha na minha casa, de eu sair, vender as coisas, de eu pegar o meu salário e colocar. E Deus sempre me honrou, nunca me deixou assim. E nesse período que eu sacrificava, eu tive loja de sapato, eu tive restaurante. Tudo isso foi Deus que me deu. Quer dizer, quando a senhora estava no altar, teve a prosperidade e teve a cura. E tive a saúde também, que Deus restaurou tudo, enquanto eu estava olhando somente para Ele e para o altar. E aí surgiu um problema, a senhora tirou os olhos do altar? Tirei. Aí comecei a olhar com os maus olhos, ver com malícia as coisas que não era para ser vista. Deixei, na verdade, de orar, de jejuar, de sacrificar de fato e de verdade. Deixou de viver pela fé? Isso, de dar o dízimo, oferta. Eu fazia do meu jeito. Eu podia estar lá, o pastor pegava o seu tudo, eu ia e dava a minha metade. O tudo, o restante ficava, entendeu? A senhora era obreira na época? 8 anos eu fui obreira. Nesse período que a senhora deixou o altar, a senhora estava de obreira? Quando eu saí do altar, eu estava de obreira. Aí de lá, daquele tempo em diante, a senhora chegou a ficar doente e voltou numa cadeira de roda? Eu voltei na cadeira de roda, carregada por mão dos outros. Os obreiros que me carregavam, iam na minha casa, me traziam para a igreja. E nesse período, pastor, entrou um desejo de morte muito grande dentro de mim. Eu me cortava de gilete. Eu ficava num quarto escuro e meu marido saía para trabalhar e eu ficava riscando meu corpo todinho com gilete. Ficou, além de doente, endemoniada? Totalmente. Como que foi essa volta para a igreja e para o altar? Conte-nos. Então, e eu não abria a minha porta para ninguém. Até um dia que bateram no meu portão, era um homem de Deus. E ele falou assim lá da fora: eu só saio daqui o dia que eu falar com a senhora. Aí eu fui obrigada a abrir, né? Aí eu abri, ele entrou. Foi como se tivesse aberto a porta para o próprio Deus. Aí ele entrou, falou comigo e eu voltei. E comecei de novo a caminhada. Sacrificar. Mas eu comecei devagarzinho e Deus foi me honrando. Deus restaurou a minha saúde, restaurou a minha vida. Hoje eu posso fazer tudo o que eu fazia, não sinto dor. Parece que eu não tenho cirurgia nenhuma e nem que eu fui operada daqueles tumores. Agora, nessa volta, a senhora voltou a sacrificar com toda a força? Com certeza. Agora eu procuro fazer, se o Senhor Jesus me pede X, eu quero fazer a mais. Está aqui um exemplo de uma pessoa que esteve no altar do sacrifício, sempre atenta à voz de Deus, servindo o altar e o altar lhe servindo. Mas um dia, por uma sugestão do mal, ela saiu do altar, saiu debaixo da guarda de Deus, e todos aqueles problemas voltaram. Ela está de volta com toda a força, recuperou a saúde, está recuperando tudo que perdeu. Faça o que ela fez no sentido de ir para o altar, mas não faça no sentido de deixar, porque, como ela acabou de dizer, o altar é a menor distância entre o querer e o realizar. Que Deus abençoe a senhora ainda mais.